O que é o profético? O profético é um alinhamento de Deus para a igreja atual. Olá, estamos mais uma vez trazendo um podcast maravilhoso aqui para você e hoje temos uma visita inesperada para todos nós. Uma pessoa um homem de Deus que eu conheci praticamente antes de ontem, né? Antes de ontem, mas é engraçado, quando diga com quem andas, eu direi quem és. Às vezes essa frase tem hora que ela tem muito sentido. Então, quando a gente vê que uma pessoa anda com outras pessoas que a gente conhece, que a gente acredita, então a gente passa a ser amigo dessa pessoa de imediato, né, pastor? Oh, que bom. Então, eu estou aqui com o pastor Alan Robson. Alan Robson. Isso. Pastor Apóstolo. Apóstolo. Isso. Apóstolo de Cristo. Sim. É isso aí, pastor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Sei que a vida de vocês é muito corrida, né? Está aqui em Goiânia para estar praticamente inaugurando uma igreja, né? E isso é maravilhoso. Sair da sua casa em São Paulo, onde você mora hoje, né? Osasco, né? Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Isso, Taubaté. Deixar a família lá e vir aqui para atender esse chamado de Deus. Exatamente. Isso é maravilhoso. E assim, eu falo que conforme a gente vai andando com as pessoas de Deus, nós vamos aprendendo algumas coisas assim incríveis, né? Porque eu vi lá o tempo todo, lá onde vai ser a igreja, onde já é a igreja, né? Uhum. Que o senhor teve lá o tempo todo orando, né? Como é que eu posso dizer? Ungindo? Como que seria isso? Abençoando? Abençoando, né? Aquele local, né? Sim, sim. Que maravilha. Sim. Ó, o apóstolo Alan também, ele tem infinidade de coisas que ele faz. Pastor, tem um ministério evangelístico, tem missionário. Pastor, quantos países já? Eu quero cumprimentar, né, vamos lá. essa mesa a qual Deus nos preparou, né? Tá aqui juntamente com o Marcos, né? Para nós é uma satisfação, uma honra. Saber também que muitas pessoas estarão aí também nos assistindo, cumprimentando a sua casa, a sua família. E você fez uma pergunta para mim que muitas vezes eu fico assim meio encabulado de falar, né, a respeito de quantos países, né? Mas falamos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Exato. Né? Porque nós não vivemos um rótulo, né? Exato. Nós vivemos verdadeiramente o chamado, isso, né? A escolha do Senhor. Uhum. E pela bondade, né? Não gosto de pronunciar essa quantidade, mas eu acredito que é uns 47 nações. 47 nações. Né? Que temos andado e fundamentado o reino, né? Levado a palavra do Senhor. Exato, mas é o que? É cumprir aquilo que foi pedido, né? Exatamente. Como é que fala na Bíblia? De Samaria, como é que é? Aos confins? De Samaria até os confins da terra. Confins, né? Da terra. Isso. Levar o nome de Jesus para que todos conheçam, né? Exatamente. Então o senhor tem feito muito bem feito essa função que Deus te colocou, né? Exatamente. Mas sempre temos sentado para aprender, né, Marcos? Sentado para aprender. Exato. E para mim é uma honra de estar aqui nesse podcast. A honra é contigo, nossa. Como eu disse, por esse tempo de vocês, como é corrido, para nós é uma honra ter essa oportunidade de tê-lo aqui em Goiânia e estar aqui conosco. Você falou de 2 dias, né, Marco? Mas parece que a gente já se conhece já há uns 10 anos, né? Nós já se conhecemos há uns 10 anos, né? Eu acredito muito, né? Muitas vezes, né, Marcos? Eu faço uma oração que eu não sou judeu, mas tem uma oração que os judeus ele faz para que a gente sentamos em mesa de novos amigos, né? De novas amizades, né? Que a gente possamos ter uma jornada feliz, né? E eu fico muito feliz de sentar na sua mesa. Amém. Eu nem sabia que era a oração dos judeus, mas a oração que eu tenho pedido para Deus é: Deus, afaste aquelas pessoas que o Senhor não quer que esteja
conosco e nos aproxima das pessoas que o Senhor quer que nós estejamos junto. E eu vi uma mulher falando uma coisa, eu achei muito bacana, que ela falou assim, Jesus, me apresente seus amigos. Exatamente. Então eu quero ser os amigos, quero ter os amigos do Senhor Jesus, né? Pensa, né? Diga com quem andas, eu direi quem és. Imagina os amigos de Jesus, deve ser o que tem de melhor, né? Então é isso, mas o senhor falou no sentido de, parece que nos conhecemos, mas parece que as pessoas que têm essa conexão através de Jesus, parece que realmente, né? Elas começam a conversar, parece que se conhecem há muito tempo, né? Exatamente. Mas é porque compartilha da mesma fé, do mesmo amor. É isso aí. E nós vamos falar o que hoje aqui? Vamos falar de quê? Nós vamos falar a respeito do tempo profético, né? O tempo profético, o que é profecia, o que Deus estabeleceu através, né? O significado do tempo profético atual, o direcionamento, né, a respeito do tempo profético, porque na realidade está faltando muito entendimento, né, sobre profecias, sobre o tempo profético, né, porque as pessoas estão sem entendimento bíblico, né, e isso tem trazido confusão, né? Tem trazido descredibilidade. Isso, né? Porque a questão que hoje o profético existe, mas a gente temos de saber o que é o profético e o que é o profano, né? E isso tem trazido uma desordem, né? É verdade. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm entendimento. Joel, no livro de Joel, capítulo 2, versos de número 28 até o 29, diz que acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. E também sobre o servo e sobre a serva, naquele dia derramarei do meu espírito, né? Foi o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, nós estamos vivendo um tempo que temos de ter sempre o significado profético tem de estar baseado com a palavra. Porque hoje muitas pessoas pensam que falar em língua é ser profeta, né? É estabelecer o profético, né? E na mente de muitas pessoas existe muitas confusão. E nós vamos dar aqui vamos falar aqui a respeito desse tempo profético, porque não existe o profético longe da Bíblia, não existe ser um profeta sem o respaldo bíblico, porque hoje o que está faltando na vida de muitas pessoas é uma questão de fundamentos bíblicos, né? E hoje muitas pessoas, a Bíblia diz assim que quando um profeta vir falar, e essa profecia ela tem de ser examinada, e se ela se cumprir verdadeiramente foi Deus que mandou aquele profeta. Mas quantas coisas estão sendo faladas e não está sendo cumprido? Quantas profecias estão sendo ditas e de vez trazer uma orientação está trazendo um distúrbio espiritual. Por isso que nós temos de rever essa questão desse tempo profético. Porque o profético existe, mas o profético, o que é o profético? O profético é um alinhamento de Deus para a igreja atual. Entendeu, Marcos? Eu entendi. Pode ir. E assim, pastor, vamos até tirar algumas dúvidas assim. A gente vê cada coisa absurda na internet, ou às vezes até algum desabafo de algum pastor que estava ali discipulando, às vezes, uma pessoa, um casal, que às vezes vem assim, ó, Deus falou comigo que eu tenho que largar da minha esposa, ou Deus falou pra mim que a fulana que eu conheci, ela que é a minha mulher, ou mesmo dizer que eu acho que assim, é até meio difícil falar que isso vem de um profeta. Eu acho que vem mais da imaginação da pessoa. Ela cria isso.
ou o próprio, não sei, o próprio diabo, às vezes pode ser que tenha falado para ela. E aí o senhor falou da questão de tudo que é bíblico ou não é bíblico. Então, ou mesmo aquela situação de roubar aos ricos para dar aos pobres. Fala um pouco sobre isso para nós, para tirar um pouco dessa... Porque as pessoas, às vezes elas têm entendimento de profecia ou de que Deus falou com elas e de repente elas começam a crer nisso porque aquilo é o que elas querem, na verdade. E aí, às vezes, traz confusão. Como que eu poderia dizer que um pensamento, que algo que eu li, mesmo que seja na Bíblia, ou algo que foi profetizado na mídia, como que isso tem alinhamento com Deus? Eu vejo assim, sabe, Marcos, que muitas vezes as pessoas elas estão sem escola, né? Elas estão sem entendimento. Elas podem até ser chamadas por Deus para profetizar, para ser uma mulher, um homem usado por Deus, mas tem pessoas que elas não passaram por uma escola de Elias, uma escola de Eliseu, uma escola de Paulo, uma escola... Porque Samuel, ele era profeta, mas ele passou por uma escola. Todos os profetas na Bíblia, né, passaram por uma escola. Então, nós não vamos usar o termo de um ataque contra essas pessoas, mas eu acredito que falta um mentor, falta uma orientação para essas pessoas. E quando isso falta, aí tem um desequilíbrio, né? O desequilíbrio. Por que o desequilíbrio? Porque são profecias que, se você analisar dentro da palavra de Deus, está fora da palavra, né? Porque Deus, ele não é Deus de confusão, né? Deus não é Deus de separação, né? Deus ele anda segundo o seu propósito, segundo o seu desenho. E o profeta, quando ele profetiza e ele está fora dos desenhos das escrituras sagradas, é porque está lhe faltando entendimento. E, logicamente, nessa ocasião, entra-se um espírito de confusão na mente dessa pessoa. E essa pessoa a qual está recebendo essa palavra ou essa influência deste homem ou desta mulher, que está sendo usado sem uma percepção, sem um direcionamento. Porque tem muitas pessoas que ela pega o óleo da unção, põe sobre a cabeça e diz: eu sou um profeta, eu sou um apóstolo, eu sou um pastor, né? Sem base, sem uma estrutura. E é por isso que há uma confusão sobre a internet, sobre as lives, né? Então fica-se um pouco vazio. Por quê? Porque essas pessoas não têm instrução, né? Pode ser que há um derramamento do Espírito Santo, mas elas não estão submissas a um aprendizado, entendeu? Então eu acho dessa maneira, para que ficamos assim bem mais suave, né, de trazer esse tema a respeito do profético, né? Porque a pessoa que anda no profético, ela anda com sabedoria, né? A pessoa que tem um profético, ela é submissa, ela é educada, né? Ela tem a leitura que vem da parte de Deus, né? Porque o profeta Samuel, ele era um profeta que ele tinha a leitura de Deus. Todo mundo o respeitava, o governo respeitava, rei respeitava, a autoridade respeitava. Porque o verdadeiro homem de Deus que anda no profético, que vive no profético, ele é um homem respeitado, né? Ele sabe sair, ele sabe entrar, porque ele tem a educação de uma escola que ele passou, né? Ninguém é profeta de um dia para a noite, né? Samuel foi entregue com 12 anos na mão de Eli. A sua mãe o entregou, a sua mãe o consagrou. Deus
precisava de um profeta. E ele foi para a casa de Eli, o sacerdote. Tanto é que teve uma noite, quando Deus estava chamando ele, o próprio Eli disse assim, ele pensava que era a voz de Eli, mas não era. Mas era a voz de Deus, porque a voz do sacerdote é igual à voz de Deus, né? Ele pensava que era a voz de Eli. E a Bíblia diz que ele disse assim, né? Quando a voz te chamar, diz assim, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. E ali Deus foi ensinando ele o caminho profético. E tanto é, para ser um profeta, ele foi juiz. E para ser um juiz tem de ter causa, tem de ter conhecimento. Ele tinha conhecimento da Torá, ele tinha conhecimento da lei, ele tinha conhecimento da Midrash. E hoje a maioria desses profetas, eles não têm conhecimento de nada, não são submissos, não tem uma igreja para congregar, não tem uma liderança para se submeter. Porque ser um profeta não é quebrar regra, mas é viver debaixo de autoridade também. Verdade. Então, na verdade, assim... Como que eu posso entender, primeiramente, se uma profecia, se ela pode estar vindo de Deus? A primeira referência é no sentido se ela é bíblica. Vamos falar assim, se ela condiz aquilo que está na Bíblia, se condiz aquilo que Deus está falando. Ô Marcos, entenda... Ter alinhamento com Deus, ter alinhamento com a Bíblia. Então, seria o primeiro ponto a se olhar. Entenda bem, eu venho de uma escola, né? Uma escola profética, apostólica, né? O meu apóstolo se chama Apóstolo Paulo Ventura, é um homem poderoso, de um discernimento tremendo na palavra. E tempos atrás nós estávamos no Peru, né? Nós temos aliança no Peru com Samuel Aboleda. E um profeta, e tem a escola de profeta. E quando um profeta lá se levanta, tem 30, 40 profetas orando para ver se aquela profecia é de Deus. Olha. Aí passa primeiramente pelos mestres que são profetas, passa por outros, passa pelo pastor da igreja, aí todo mundo concorda, ele vai e entrega, porque está em concordância que aquela profecia ela venha de Deus e não venha dos homens. Então eles estão ali aprendendo a entender e a ouvir a voz de Deus, né? Então, muitas vezes, não é como eu abordei aqui, muitas vezes não é culpa desse tempo, mas muitas vezes eles não aprenderam, eles não se submeteram. É a mesma coisa quando lá em Reis, quando o machado, lá na escola de Elias, de Eliseu, quando ele estava lá para estender as tendas, caiu o machado nas águas. E eles correram até o profeta maior e disseram, meu senhor, o machado caiu. Né? Mas ali naquele dia, Eliseu estava ali pronto para ensinar que o ferro ia frutuar. E ele jogou lá o pedaço de madeira e o machado frutuou, né? E foi devolvido. Então eles estavam ali numa escola de aprendizado, para que verdadeiramente eles viessem ser o profeta de Deus, aquele homem, aquela mulher de Deus. Porque todo profeta tem de ter um alinhamento. E o que está faltando nesse tempo que nós estamos vivendo é um alinhamento. E isso é muito plausível e muito bom nós estamos falando a respeito disso, né? E eu posso dizer que devido a essa falta de treinamento, essa falta do entendimento da palavra, eu posso dizer que de repente isso está desvalorizando, está descredibilizando o profeta em si, eu posso dizer isso? Banalizando. Então, na realidade, sempre houve... nós temos de entender uma coisa, né? Vamos para a Bíblia, né? Nós temos de entender que tem os profetas de Deus e os profetas que não são de Deus, né? Porque a Bíblia diz assim, haverá uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, né? Então, quer dizer, esse tempo que todo mundo pode profetizar, todo mundo fala em língua, todo mundo... Né, esses movimentos, né, porque nós vivemos muitas vezes de um movimento, porque o verdadeiro, qual é o efeito do verdadeiro profeta? A Bíblia diz que se não houver profecia ou profeta, o povo se corrompe. O que é que o profeta vem fazer? Ele vem edificar. Quando Samuel chegava numa aldeia, ele vinha com os decretos de Deus. Ele vinha com um decreto ou de morte, ou de vida, ou de conserto,
ou de direção. Né? Então hoje nós vivemos aí uma geração profética que profetiza tantas coisas e não se cumpre. Porque o profeta, ele traz o alinhamento, ele traz a verdade, ele traz o destino. Se as coisas não estão indo bem dentro de um ministério, ou dentro de uma nação, ou dentro de uma cidade, o profeta, ele vem para quê? Para colocar as coisas no seu devido quê? No seu devido lugar. Então, o profeta, o que é ser profeta? Ser profeta, Marco, é você apontar a direção de Deus. Exatamente. Uma coisa que eu vi lá nessa escola de profetas, eu tive uma escola de profetas recentemente, até falei com o senhor sobre isso, que é dos Estados Unidos, que é, se eu não estiver enganado, a igreja Bethel. Ok. E é o que você falou mesmo, sobre o aprendizado, porque lá com uma semana que a gente ficou lá, que na verdade é como se fosse um intensivo rapidinho ali, certamente sobre... Na verdade, é só praticamente para quem está ali entender sobre o profético. Sim, sim. Né? Vamos dizer assim, o beabá. Mas nós tivemos muito entendimento assim, de coisas que a gente não imaginava. Primeiramente, que eu não sabia que o profético ele tem várias linhas, né? No sentido assim, não sei se seria linhas. Mas ele pode vir de diversas formas. Ele pode vir da música, ele pode vir de uma imagem, ele pode vir de um vídeo, ele pode vir de sonhos, falado mesmo, né, pelo próprio profeta, na verdade, através da palavra, né? Então eu achei muito bacana sobre isso, mas também entendendo isso que o senhor acabou de falar aqui, que qualquer um de nós podemos ser profetas, porém, né, vamos falar assim, colocar uma vírgulazinha ali, porém com sabedoria, porém com busca de aprendizado, para entendermos verdadeiramente o que é a profecia, para que não traga confusão, para que não traga problemas, para que não traga descrédito, porque a profecia, a partir do momento que ela começa a ser colocada de forma, vamos falar assim, pelo coração e não pelo Espírito de Deus, na verdade, não sendo a palavra de Deus, muitas das vezes ela traz descredibilidade, confusão, e isso descredibiliza o profeta. E, na verdade, Deus se entristece disso, porque, como o senhor mesmo disse aqui, a profecia ela vem para trazer, entre clareza e outras coisas, trazer ânimo, trazer como é que eu posso dizer? De repente, ânimo no momento de tristeza, né? E te mostrar o caminho, de repente. E conserto também, né, Márcio? Não, e um monte de coisa, como o senhor disse, né? Mas a gente o que nós falamos aqui, que tem que estar sempre preocupado o quê? Se essa profecia está vindo realmente de Deus ou simplesmente do coração. Marcos, deixa eu ler aqui um texto aqui, ó, porque tudo nós temos de estar baseado na palavra, né? Nós estamos aqui nesse podcast aqui em Goiânia. Goiânia, estamos aqui ao vivo, através do meu Instagram também. Que bacana. Né? Muitas pessoas já estão entrando aqui, meu filho lá dos Estados Unidos, o Sângelo também está aí, né? Os nossos amigos do Brasil, do mundo inteiro. Deixa eu ler um texto aqui, ó. Irmão, não quero que vós seja ignorante espiritual a respeito dos dons espiritual, né? É a mesma coisa, né? Eu vejo muitas pessoas... você já viu aquele negócio lá? Isso aqui é mistério, isso aqui é mistério, né? Não existe nada de mistério. O que já foi revelado está na palavra. Para nós entender a respeito do apostólico, do profético, já está na palavra, o Marco. Já está dentro da palavra. Você já viu que tem um negócio chulo, né? Pode ser assim, dizendo assim, Deus hoje faz, amanhã ele explica. Isso aí é falta de mentalidade, é falta de conhecimento. Quer dizer que a profecia, até vamos dar um... A profecia, o profeta, ele tem que te entregar a profecia e entregar o porquê dela. O porquê dela. Ah, é? Não sabia. Clareza, tem de ter clareza. Tudo que Deus te direciona, tudo que Deus vem falar... Se der confusão, se der... Não. Se deu confusão, não é Deus. Porque o que Deus fala não traz confusão, Marco. Entendeu? É como você falou quase agora, como eu expus quase agora, que o que Deus fala, ele garante.
Agora, o que o homem fala, Deus não garante. Então, quando, por exemplo, nós estamos falando de profeta, nós estamos falando a respeito do tempo profético, né? E estamos falando da qualificação do profeta, né? Então, quer dizer, o profeta, ele não traz confusão. Ah, eu estou vendo, eu não estou vendo, eu estou enxergando, eu não estou enxergando. Isso aí é falta de clareza, é falta do que? De entendimento. Apóstolo, tá? então quando uma profecia, ela traz confusão, traz dúvida, e o profeta não consegue decifrar o que ele falou, então, na verdade... Não, é a mesma coisa. É como eu retorno a dizer, né? Vamos retornar aqui ao pensamento. Isso aí é falta de entendimento, é falta de clareza, é falta de compreensão. Porque se Deus está te levantando no profético, se Deus está te levantando no apostólico, se Deus te deu o dom, esse dom que Deus deu, está dizendo aqui no capítulo 12, eu estou dentro da palavra, está dizendo aqui, irmão, não sejamos ignorantes acerca dos dons espiritual. Aqui você vai ver o dom, há diversidades de dom, há diversidades de operação, há diversidades de realização, há diversidades de dons espiritual, mas o mesmo é o mesmo Espírito que opera em todos, dando a cada um para que for o quê? Útil, a utilidade para o quê? Para o ministério, entendeu? Então, o que Deus dá para nós tem de ter clareza. O que Deus entrega a uma pessoa tem de ter clareza. É como você falou, né? A dança profética, né? A dança espiritual, um mover profético. Mas eu estou falando do quê? Do profeta. Aquele que vem, aquele que entrega. Porque o profeta, ele ouve o que ninguém ouve e ele fala o que ninguém fala. É igual Elias. Elias estava dizendo, o homem de Deus, ele tem de ter clareza. Essas profecias, essas revelações sem clareza, debaixo de escuro, isso aí não procede de Deus. Aí você vê aqui no capítulo 12, não sei se você já leu aqui em Coríntios, capítulo 12, acerca dos dons espirituais. A respeito das operações de maravilha, acerca do profeta, acerca do doutor, acerca do mestre. Então aqui são tudo uma operação que Deus deu. Mas nesta operação que Deus deu, tem de ter o quê? Uma qualificação, tem de ter um ensinamento em cada área, em cada desenvolvimento. Não é você falar em línguas é uma coisa. Porque nem todo mundo é profeta de ofício, entendeu, Mar? Nem todo mundo, nem todas as pessoas serão profeta como Samuel, como Elias, né? Como outros homens de Deus que atuam no profético no Brasil, atua. Então, tem pessoas que ela vê as pessoas atuar e elas querem atuar. Eu não estou dizendo que não haverá uma escola atual, que as pessoas não possam usar esse dom, né? Que tenha escola, que treine, que ensine, para que não haja essa bagunça que está tendo no profético, né? Porque há até uma incógnita no meio do povo, né? Que o profético parou, que o profético não existe mais. Por causa do quê? Por causa da bagunça, que é os profetas do Pix, que é os profetas... Porque o profeta verdadeiro, quem sustenta ele é Deus. Quem dá água para ele é Deus, né? E quando um homem, um profeta, é um profeta de Deus, ele provavelmente você vai ver as características de Deus na vida dele. E o verdadeiro profeta não falta pão, não falta água. Porque se ele traz pão, se ele traz água e se ele traz a visão futurística, por que vai faltar para ele? Na verdade, isso era a minha próxima pergunta, porque aí nós estamos entrando numa área polêmica, né? Que eu ia até perguntar para o senhor o seguinte: se um profeta pode cobrar? Ele não pode. Financeiramente. Ele não pode. Porque eu já me deparei com algo assim. Ele não pode, né? Ele está usando os meios para se beneficiar. Porque o profeta que Deus levanta, o profeta que Deus ergue, pode falar, Marcos, pode falar. Não, eu tô escutando a sua resposta mesmo. Então. Mas porque assim, eu já vi
Eu já presenciei casos assim, porque dá a entender o seguinte, não, mas eu não sou um profeta na sua vida particular, eu sou um profeta na sua empresa. Não. Então eu tenho que te cobrar por isso. Não, quando eu ouvi, eu achei assim, eu fiquei questionando, falei, Deus, peraí, um dom que o senhor dá, eu acho que não concordo com esse negócio de cobrar. Eu acho assim, que é igual você falou mesmo, não falta. Deus não deixa faltar nada para ele. Entenda bem uma coisa. Primeiramente, Marcos, né, o profeta que age assim, ele não conhece o princípio de honra. Se eu sou um profeta e Deus está me mandando profetizar sobre a sua vida, eu não preciso pedir nada para você. Porque você vai sentir que aquilo que eu estou falando está vindo de Deus. Uhum. E o próprio Deus que me enviou a você, sem te pedir nada, vai criar dentro do teu coração você repartir o pão de honra, né? Isso vai nascer dentro de você, isso nasce dentro de você, e você automaticamente, como um profeta naquele tempo atual, chegava dentro de Israel, dentro de um lugar, ele não saía de lá sem pão, ele não saía de lá sem azeite, mas ele não precisava pedir. O próprio Deus que está enviando, ele age, ele toma conta, entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, assim isso que essas atitudes é falta de escola, é falta de entendimento. Agora, nós podemos dizer também assim, porque assim, só existe o traficante porque existe o consumidor de drogas. Exatamente. Então, nós podemos dizer que se existe esse tipo de profeta, é porque estão existindo também pessoas que estão buscando. Então, pessoas... Aí também está o erro dos dois lados, mas né? pessoas que estão buscando porque estão sem Bíblia. Isso. Estão sem palavra. Creio. Estão sem ensinamento, estão sem direção. Pessoas que agem assim, não ouve pastor, não ouve ninguém, não ouve liderança. Porque quem alimenta eles não é o profeta. Não é esse tipo de profeta. Quem alimenta ele é a liderança. Quem alimenta ele é os pastores. Mas só que eles não têm discernimento do que é verdadeiramente receber aquilo que vem da parte de um profeta. Porque o profeta que vem até você não vem te prejudicar. Ele vem para te edificar, para te consolar, para te direcionar, para te corrigir e para colocar as coisas em ordem. Eu já ouvi profecias que eu gostei e profecias que eu não gostei. Mas aí que tá, por exemplo, quando Deus está te mandando algo, nem sempre vai ser simplesmente você vai ser próspero financeiramente, você vai pisar em nações, né? Todo mundo quer ouvir coisas boas, né? Mas quando você fala, por exemplo, e de repente a pessoa não está caminhando para o propósito dela e ele, de repente, o profeta fala que você vai, às vezes, ser um missionário ou que Deus está te chamando para determinadas coisas, aí as pessoas, não, esse eu não quero. Ou, às vezes, até uma correção, que eu já tive correção através de profecia. Então, assim... Desculpa, Marco. Pode falar. O pastor Eli está aqui nos mandando um abraço lá da Flórida, Estados Unidos. Vamos mandar um abraço aí para ele. Manda outro abraço para ele aí. Aqui de Goiás, Eli, né? Eli, que nome, hein? Oh, que nome de honra. É isso aí. Pastor Eli, um abraço também aqui de Goiânia, Goiás, né? Onde foi enviado esse homem de Deus aqui para a gente ter o prazer de conhecê-lo. Amém. Eli, que Deus abençoe. Obrigado, meu filho. Saudação de paz. Obrigado. Vamos lá. Então, assim, muitas das vezes, quem fica querendo depender de profecia, às vezes ouve coisas que não quer, porque é muito bacana, né? Você ouvir somente aquilo que você quer, né? E às vezes as pessoas ficam atrás de profetas, mas não estão atrás do principal, que é a leitura da palavra, que é a intimidade com Deus, né? Porque Deus também fala conosco. Isso depende da intimidade que nós temos com Ele. Então, às vezes eu fico buscando profeta para cortar o caminho que eu deveria estar fazendo. Então, mas fica... Poderia dizer assim? Vamos falar assim, né, Marco? Não vamos desprezar o profético, né? Não, claro que não. Nós não podemos desprezar o profético pela uma animação humana, né? Por quê? Porque senão aí nós estamos indo contra até o próprio Deus. Verdade. Né? Porque a profecia, ela vem de Deus, os profetas vêm de Deus. Exato. Né? Então, nós temos de ter uma ponderação
para que nós não podemos fazer genializar essa questão. Né? Então, eu vejo assim que quando um profeta ele é enviado, quando um profeta ele foi enviado, ele é enviado para consolar, edificar, solidificar, direcionar e posicionar. Essa é a missão do envio do profeta. Agora, se Deus vai fazer palavra de conserto, se Deus vai liberar a empresa, se Deus vai liberar o dinheiro, se Deus vai liberar o céu, se Deus vai liberar os covos para trazer o alimento, se a fonte vai secar, se a fonte não vai secar, se vai haver multiplicação de azeite, como houve lá em Serepta, se vai haver a profecia para a Sulamita que ela ia ter um filho, isso não vai depender do profeta, vai depender de quem? De Deus. Exato. Né? De Deus. Então, hoje está uma banalização muito grande a respeito do profético. Hoje, eu acredito que para ser um profeta tem de estudar, tem de aprender, tem de se submeter, tem de ter mais conhecimento da palavra. Intimidade. Mais intimidade. Né? Tem de ser uma pessoa educada, uma pessoa ponderada, uma pessoa direcionada, para que não seja a emoção humana, mas seja o próprio Deus dando a direção. Marcos, é contigo. E nessa escola de profetas aprendi muita coisa, inclusive você está falando aqui muitas que a gente ouviu lá, né, que é a questão do respeito pela profecia, né? Então o que nós podemos dizer de tudo que a gente conversou aqui? Né? As diversas formas de profecia, o respeito pela profecia, o alinhamento da profecia com a Bíblia, com a palavra. Mas, né? Biblicamente, Marco, você sabe que Deus manda a gente não ter respeito pelo falso profeta, né? Sim. Né? Porque aí a gente temos de ignorar, né? Exato. Aí eu aprendi lá que é o seguinte, é como se fosse uma descarga. Você recebeu essa falsa profecia, você vai ali e dá descarga nela. Exatamente. Essa não é de Deus, essa é do coração. Então, realmente é isso. Mas fala da honra pelo profeta. Porque o profeta, ele está ali naquele momento, ele está sendo usado por Deus, né? Quando ele realmente está passando a profecia daquilo que é de Deus. E uma outra coisa que fala também de honra em respeito ao profeta é de você receber uma profecia, quando aquela profecia se cumpre, de você estar voltando ao profeta ou, se possível, até subindo no púlpito para estar falando sobre a realização da profecia. Sim, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Exatamente, isso mesmo. E para que aquele profeta também venha a ser edificado. Né? Exato. Né? Que ele tenha mais a certeza, que ele tenha mais a confiança. Sim, a convicção, que foi de Deus realmente. Exatamente. E que ele possa continuar sendo usado por Deus. Sim, sim. Eu acho que se resume, acho que é isso mesmo. Eu aprendi muito sobre profecia, achei muito bacana. Então acho que a gente tem que tomar cuidado e ter responsabilidade, tanto com a profecia como com o profeta. Então, por isso que hoje eu acredito que a igreja, né, que nós somos uma igreja, eu estou dentro do propósito, do desenho de Deus, no apostólico, no profético, né? Então a igreja, ela não pode cessar os dons, ela não pode cessar o que Deus colocou como ferramenta, né? Por via das dúvidas que o que está acontecendo, essa discriminação entre o profético, né? Porque se não há uma segurança de um lado, nós não podemos trazer a discrepância em cima daquilo que se chama o profético vindo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que para nós buscarmos os dons, né? Buscai a cada um o dom, né? Aquele dom que Deus te deu, né? Se é de profecia, se é de mestre, se é para ser evangelista, se é para ser um mestre na palavra, né? Então, porque aqui existe há diversidades de dom, mas o dom é um só, o dom é dado pelo Espírito Santo. Né? Então, que a igreja atual também venha se preocupar com isso e venha também exercer essa função, porque é necessário a manifestação, a multiforma de Deus operar dentro de um ministério, né? Porque é bíblico isso, né? E isso tem de ser ativado dentro da igreja, né? Porque Deus também tem os seus escolhidos, Deus também tem as suas escolhas, né?
Não é porque Deus me escolheu que não escolheu os outros. Não é porque Deus me permitiu formar uma igreja e essa igreja venha a ser uma organização minha. Não. A igreja ela foi fundada em Cristo e ela tem de estar em Cristo, viver Cristo e escondida em Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus, quando subiu ao céu, ele disse assim: ficai em Jerusalém, que vai vindo alto poder, né? E ali houve o derramamento do Espírito Santo, lá no cenáculo, né? Lá em Jerusalém, e eles foram cheios do Espírito Santo, né? Uma igreja, ela não pode abolir aquilo que Cristo edificou a igreja para ser. Mesmo no meio de tanta bagunça, a igreja ela é soberana, ela é poderosa em Deus e poderosa em Cristo Jesus, né? Amém, amém. A gente poderia dizer por região ou países, tem lugares que tem mais profetas ou não? Isso não tem uma coisa assim, tal país ou tal lugar? Ou... Eu acredito, por exemplo, nessa questão de escola profética, Peru está bem mais na frente, né? De profecia. Tem lugares que estão bem na escola profética, estão bem mais atualizados, né? Porque aqui no Brasil nós temos várias escolas, né? Mas tá uma raridade essa questão de escola profética, né? É aí que vem a questão da gente ir aprendendo cada dia mais na Bíblia. Aham. E aprendendo mais... Será que eu posso tomar mais? Você pega um café para ele, fazendo favor? Por favor. Sobre a profecia de ter escolas de profetas, eu não sabia que existia, né? Então. Eu até falei com o senhor sobre isso, que eu e minha esposa, assim, a gente ainda tá na papinha ainda, tanto no aprendizado sobre a palavra, né, na leitura da Bíblia, sobre a oração, assim, nós queremos cada dia estar aprofundando mais, mas nós estamos, então para nós muitas coisas ainda é novidade ainda, né? Mas é engraçado que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais se aprofunda na Bíblia, mais vontade a gente vai tendo. Porque você vai descobrindo coisas maravilhosas que tem aí dentro, né? Que na verdade Deus deixou essa maravilha para que a gente aprendesse sobre o mundo espiritual, né? Você vê, Marco, que a Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Aí você vai ver lá no livro de Gênesis que diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Sim. Hoje ele já não para mais, ele não paira sobre a face das águas. Hoje ele está sobre nós. Sobre nós. Que nós somos o templo do Espírito Santo. Eu gostaria, Marco, que as pessoas abrissem a sua Bíblia acerca dos dons espirituais do capítulo 12 de Coríntios. Certo. Que o que eu estou falando é baseado biblicamente, o que eu estou falando está aqui dentro da palavra, né? Aí nós vamos pegar aqui um panorama do livro de Joel, nós vamos pegar um panorama do livro de Ageu, onde fala a respeito do derramamento do Espírito Santo. E vamos também pegar uma referência lá no livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor Jesus, né, o dono da igreja, né, Marco? O dono da vida, o dono que veio como rei, morreu como rei, ressuscitou como rei e vai voltar como rei, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? Ele deu essas armas, essa habilidade. E a escola profética, ela foi extraída de Elias e de Eliseu, né? Que é a escola que você foi. E o que falta hoje é mais escola, é mais entendimento. Porque na escola profética você aprende a respeito dos dons, aprende a respeito do profético, aprende a respeito da atuação do Espírito Santo, né? Então hoje nós temos escola, né, dentro das igrejas, escola para avançar, escola de mentalidade, mas o que falta é uma escola, né, passar pela escola de profeta, pessoas qualificadas, pessoas que têm entendimento no mundo espiritual para falar a respeito disso, né, Marco?
E o engraçado assim, ó, eu vejo coisas hoje, conforme a gente vai aprendendo sobre a palavra e vai convivendo dentro da igreja, e a gente também começa a ir em outras igrejas ou até participar de convenções, de cursos no sentido espiritual. A gente vai tendo uma outra visão no sentido seguinte. Porque quando a gente está ali simplesmente sentado no banco da igreja, ouvindo uma palavra, aquilo parece tão distante da gente, né? Os milagres parecem tão distantes. Os profetas ou a profecia parecem tão distantes, né? Parece que estou falando como eu fui convertido há pouco tempo, né? Há praticamente 6 anos atrás. Então algo para mim parecia até um tempo atrás muito distante. Parecia que era algo que só aconteceu naquela época. Não, profecia era daquela época, né? Tinha aqueles profetas, né? Quando você vê milagres que Jesus fazia, a impressão que era só para aquela época, né? E na verdade a gente vive isso tudo hoje, né? E até com mais intensidade, porque cada um de nós podemos fazer milagres, como o senhor mesmo falou dos dons do Espírito. Então a gente entende que depende da vontade, depende da nossa vontade, do entendimento, do aprendizado, da busca e às vezes até pela sensibilidade, porque tem gente que já desde criança já começa a manifestar alguns dons. Então isso cabe a essa pessoa ou até os pais querer desenvolver isso na criança ou até no adulto mesmo. Deixa eu ler aqui um texto, né? Porque eu acho assim, toda conversa do reino nós temos de ter baseamento bíblico. Uhum. Né? Não existe conversa do reino se não tiver a verdade. palavra. Né? Aí a Bíblia diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades na realização, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso. Então, para um Deus dá o dom de revelação, para outro Deus dá o dom de sabedoria, para outro Deus dá o dom, mas mesmo Deus dando o dom, você só vai ser aperfeiçoado por esses dons quando você busca o quê? O conhecimento. É a mesma coisa, eu não sei se você já viu aquele texto, e o Espírito de Deus vai te lembrar como deve de falar, mas como que você vai falar, vai se lembrar daquilo que você não lê, daquilo que você não aprende. É verdade. É verdade. Ele vai te lembrar daquilo que o quê? Que você aprende, que você lê. Ele vai lembrar, o Espírito há de te lembrar como deve de falar, mas vai falar o quê? Se você não aprendeu. Exatamente. Porque o que vai te trazer clareza é a leitura da palavra. É a leitura. É aquilo que você sabe que está ali dentro, que Deus está falando conosco. Então, mas aqui, Marco... Tá aí também, acho que no que você acabou de falar também, vem a questão do alinhamento. Porque essa pessoa, por mais que ela não falou de má fé, mas se ela tiver o entendimento da palavra, ela fala, não, isso não é de Deus. Na hora ela vai ter o discernimento e fala, não, isso não é de Deus. Então, mas só que eu vejo assim, vamos dar uma ponderação aqui. Tudo que Deus nos dá tem clareza. Aham. Né? Não sei se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje eu acabei de ler o livro, eu terminei de ler hoje o livro de Provérbio. Tem 31 páginas, Provérbio. O livro de Atos dos Apóstolos, se você ler ele, você vai ver a atuação de Deus, como que Deus atua. Se você ler o livro de Coríntios, Paulo diz assim, irmão, não sejamos ignorantes. A Bíblia está falando para a gente não ter ignorância, não sejamos ignorantes. Tem muitas pessoas que elas não têm conhecimento. E por você não ter conhecimento, você é um ignorante por causa. Não porque você quer. Eu não estou falando de uma ignorância. Pela falta da busca mesmo. É um ignorante que não tem conhecimento. Ignorante de informação. Isso. Entendeu? Pode concluir aí, Marcos. Fica à vontade. Pastor, o senhor quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente já conseguiu falar bastante sobre profecia, a importância do profeta, né? E nós temos mais assuntos para falar depois. O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu acho que já demos aí um pouco de entendimento. Não né? é? Já, não é? Eu quero encontrar o apóstolo, pastor Alan. Aonde que eu vou encontrar? Nas redes sociais? Você me encontra apóstolo Alan Robson, né? No Instagram. Ótimo. Tô lá. Ótimo. Entendeu? Também no Twitter.
Apóstolo Alan Robson. Você me encontra lá. Bacana. Tá? E a nossa página também no Face, Apóstolo Alan Robson. Nós vamos estar fazendo outro podcast com nosso apóstolo Alan sobre missões. Missões. Ele vai falar um pouco sobre missões, das experiências dele como missionário, alguns lugares assim que eles têm um trabalho mais constante, alguma coisa interessante sobre missões, alguma coisa que marcou ele muito, para a gente entender também um pouquinho da importância de missões, né? E a carência de alguns lugares, ou seja, aprender um pouco sobre missões, tá joia? Pastor, então, te agradeço muito por essa visita, por esse tempo, por essa disponibilidade, que Deus continue derramando na sua vida, da sua família, né? O pastor tem 4 filhos. Tenho, 4 filhos. Uma mulher e 3 homens? Alana, Gabriel, Natanael e Miguel. São todos pastores. Até o cachorro da minha casa é pastor alemão. Ele falou isso. Ele falou isso, gente, conversando. Ele falou isso, eu achei muito engraçado. Ele falou, lá em casa, até o meu cachorro é pastor alemão. É pastor alemão. Eu falei, interessante. Então fica a dica aí, ó. Se você quer ter uma casa com que sirva tudo, até o cachorro tem que ser pastor. Gente, então é isso. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Pastor, muito obrigado. Meu filho lá dos Estados Unidos tá dando risada. Tá dando risada. Cumprimenta ele aí, o Marcos. Como que é? O Gabriel. Aí nos Estados Unidos também você tem um pastor alemão? Como que é? Ele tem um cachorro lá. O cachorro é pastor também? E o nome desse cachorro, como que é? Pastor, e o nome do cachorro, esse pastor alemão? Cachorro, é Mami. Mami? Mami, Mami. Meu Deus. Gente, um abraço aí pra vocês aí. Um abraço. Obrigado, Marcos, de estarmos aqui junto contigo, né, essa oportunidade, e é muito bom ter amigos agradáveis como você, como a sua família, a sua casa. Obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter nos esclarecido algumas dúvidas e que a gente possa ter aí tirado algumas dúvidas, né? E eu falo assim, que não tem que parar aqui, né? Você tem que continuar buscando para entender mais, né? E eu falo que o melhor manual de vida é a Bíblia, não tem outro. E quem sabe a gente pode um dia fazer uma escola profética aqui, né, Marcos? Quem sabe, hein? Mas aí é sonhar demais, hein? Mas você sabe, né? Na verdade, quem tem Deus tem tudo, né? Quem sabe. Então é isso, gente. Obrigado, pastor.